Brazil Footprint 00, a week-long festival that explores Brazil's specific perspective in the context of the UN's conference COP26 and its global mobilization against climate inequality. Curated by me, Francesca Laura Cavallo, for the Center of Indigenous and Settler Colonial Studies at the University of Kent, in partnership with the Barbican Center. The program consists of multiple online events, film screenings, and will culminate in an online panel discussion to coincide with the exhibition Claudia Andujar, The Yanomami Struggle at the Curve. So I'm honored to be here in the virtual company of our first contributors to the session exploring the poetics of resilience, Naine Terena de Jesus. Naine is an art historian and an activist from the Terena community in the Mato Grosso do Sul in Brazil. She is the curator of Veshoa, Nós Sabemos, which means we know, an exhibition of contemporary indigenous art at São Paulo Pinacoteca, which is the first exhibition curated by an indigenous curator that covers indigenous art as not as an anthropological artifact. So we will be talking to Naine about her work in attempting to preserve found records and archives of indigenous knowledge to think and respond to environmental and personal disasters. Our conversation will continue in Portuguese, and for the reason is pre-recorded to allow for the subtitle. But however, Naine will answer questions from the public on Monday, the 19th of July, during our live conversation. So, muito obrigada, Naine, para participar conosco, para estar conosco aqui. Vamos a falar da Veshoa. Foi a primeira exposição, como eu estava a dizer, que apresenta a arte indígena de fora de um contexto de interesse antropológico, mas como uma arte que tem o seu lugar fundamental e importantíssimo na história da arte do Brasil. Também, olhando para os trabalhos que vocês apresentam na exposição, nós temos alguns aspectos que acho são muito importantes também para como nós, aqui na Inglaterra, concebimos a arte e as experiências de fazer arte. E o papel que a arte tem na sociedade. E então eu gostava, se está bem com você, desenvolver esses aspectos que eu achei super importantes e super para nós, para a perspectiva de aqui. E a minha primeira pergunta tem a ver com o feito que o fazer arte nos artistas que vocês convidou é uma forma de ativismo, ou seja, não há uma separação entre fazer arte e fazer ativismo. E isso aparece em muitos dos trabalhos e também na prática de você, que é uma curadora que fundou uma organização que se chama Oráculo e que também tem um trabalho de ativista em tentar pesquisar e arquivar as histórias indígenas. Eu gostava que vocês nos contassem um bocado disso. Olá, tudo bem? Primeiro vou agradecer o convite e dizer que estou muito feliz em poder conversar com vocês, Francesca, de poder estar compartilhando um pouquinho desta experiência, né, e de outras também. Eu acredito que a gente está num momento muito importante para isso, que a gente conhece como arte indígena no Brasil, né, nesse momento, se a gente for pensar aí nesses últimos 20 anos, que é essa emergência dos artistas enquanto fazedores e produtores num cenário que se parece muito mais com o mercado da arte, né, ou das instituições de arte, do que com o contexto etnográfico, antropológico, onde a gente costumava ver os artefatos indígenas alocados. A experiência de Veshoa nos traz algumas proposições de perfis e características de muitos dos artistas indígenas, né? Representam um cenário que eu acho que é muito comum, tanto para artistas indígenas quanto para comunicadores, escritores, que é o que a gente chama de ativismo, né? E esse ativismo, ele reflete uma necessidade de trazer esses saberes, trazer as reivindicações e demandas dos povos indígenas, de expressar através
do fazer artístico, todas essas referências que são do universo indígena, mas que por muito tempo foi ocultado e invisibilizado dentro do Brasil. Então, grande parte dos artistas que compuseram Veshua tinham esse discurso e essa ideia, esse entendimento de que sua produção é ativista, né? É uma arte ativista que traz toda essa representatividade não vista dentro de muitos cenários brasileiros, e assim como o meu trabalho, eu acho que a curadoria tem muito a reforçar nesse sentido, nesse aspecto de lugar de poder, inclusive, de possibilidades de construção de narrativas, de possibilidades de levar ao público, através das exposições, esses mundos e esses outros contextos que quase sempre não são vistos dentro dos espaços de artes aqui no Brasil. Obrigada. Sim, e também, também esse aspecto que acho muito importante, que nessas práticas ativistas e também a ideia da colaboração e de fazer coisas juntos e de ter circuitos de artistas e profissionais, pessoas que fazem cultura e jornalismo, e como eles nos podem suportar e ajudar nos contextos diferentes que eles encontram na vida deles. E acho que essa é um bocado a ideia do oráculo também, se calhar, não? Essa ideia de algo que tem a ver também com a saúde e com estar felizes e com ligar com os problemas da vida de todos os dias. E esses aspectos eu acho que são muito importantes porque para nós na Inglaterra, porque nós temos uma tradição, na Inglaterra, na Europa, se calhar, nós temos uma tradição de arte assim modernista que tem a ideia do artista individual, que faz algo excepcional, algo único, que a arte não tem nenhum papel na sociedade, a arte tem a sua existência, não tem uma função. E por isso, eu acho que não agora, com os tempos que estamos a viver, incluído o climate change, estamos a reconsiderar estas ideias. E também, se calhar, por exemplo, na Inglaterra agora nós temos um prêmio que é muito importante, o Turner Prize, e esse foi o primeiro ano que decidiram candidatar ao prêmio só coletivos de artistas, pessoas que trabalhavam com colaboração, e o que o trabalho dele tem muito a ver com a sociedade, com... E então, essas coisas para nós são exemplos como os artistas indígenas trabalham. É algo que nós podemos olhar para ver como podemos aprender a ligar com os problemas e com a arte. E também há outro aspecto que gostava que vocês nos explicava, que é essa ideia de que às vezes o artista é algo que fala através dos espíritos, ou seja, a voz do artista não é uma voz de uma pessoa individual, mas uma voz que fala através de algo mais grande deles. Não sei se estou a conseguir explicar, mas por exemplo, artistas como como se chama o artista que faz os desenhos, que é o Gabriel Gentil. Sim. Você sabe que eu acredito que esse grande interesse nessa produção artística indígena comunga com essa necessidade de reconhecer outras práticas de vida também, considerando essa coletividade e esse senso que a gente chama de solidariedade que os povos indígenas ainda mantêm no século XXI, que nas muitas dimensões da vida, realizar as atividades conjuntas, né? Inclusive, viver conjuntamente no que a gente chama de aldeias. Eu acho que isso tem sido a inspiração para a gente superar alguns modelos de vida que hoje em dia já se mostram defasados ou que já apresentam alguns vazios para a individualidade de cada pessoa. Então, eu acredito muito que a
a função da arte indígena nesse aspecto tem sido bastante próspera em demonstrar que mesmo que o artista produza individualmente a sua obra, ele vem carregado de conhecimentos e de saberes e de uma educação que lhe é proporcionada dentro da sua comunidade, dentro do seu povo. A gente tem uma gama de produções artísticas que a gente poderia pontuar aqui, mas o que eu gostaria de dizer é que existem diferentes formas de práticas artistas, de artistas indígenas, né? Existem aqueles artistas que produzem individualmente, que utilizam aí de ferramentas da arte não indígena, né? Justamente para estabelecer esse diálogo com o não indígena, para facilitar o entendimento do que ele está querendo dizer, mas também existem aqueles trabalhos que são coletivos, que são oriundos dos grupos, né, que são representativos em alguns povos, como, por exemplo, o coletivo Macu, Unicuin, que é uma escola de arte que se baseia em conhecimentos da planta, né, da ayahuasca, nos cantos da ayahuasca, e eu não diria que seriam as ações, talvez, propriamente dita, dos encantados, das cosmologias, mas que os artistas fazem uma mediação desse conhecimento através da arte, né, que tudo que a gente aprende na nossa vida enquanto indígena pode ser expresso através das produções, e principalmente ressaltando esse universo que é um universo invisível, mas que está conectado, porque para a vida indígena não existe uma desconexão desse universo invisível, que é o universo espiritual, com a vegetação, com os animais, com a arte. A vida indígena é permeada pela arte. A criança nasce aprendendo a compor traços, fazer é introduzida ao mundo dos cantos, ao mundo das danças. Então, a arte, ela é presente. O que a gente pode observar, talvez, seja essa mediação e aí a utilização de outras ferramentas para se dizer um pouco sobre esse outro mundo, né? Como é que funcionam as lógicas do lado de cá. Muito obrigada, super interessante. Sim, e isso também tem que ver muito, ou seja, esse tem um aspecto espiritual que é muito forte, mas também tem um aspecto prático, se calhar, que é essa ideia das cosmovisões indígenas e como elas foram inspiradoras de esses conceitos, como os conceitos dos direitos da natureza, que de verdade países como Equador e Bolívia usaram, incorporaram essas cosmovisões para reconhecer os direitos da natureza e coisas que agora no norte do mundo, no oeste do mundo, nós estamos ainda a aprender a ligar e então tem um sentido prático, não é? Essa ideia de interdependência tem um aspecto espiritual e um aspecto prático. E então, vocês nos queria dizer-nos algo sobre como é que vocês entendem essa ideia de interdependência num sentido prático? Num sentido prático. Eu acho que tem a ver também com a próxima pergunta que você faria, né, que diz respeito aí à justiça energética, né, ou toda esta relação, né, da utilização dos recursos energéticos. A gente poderia dizer que existe toda uma sintonia com todos os outros elementos que compõem o universo para que um desequilíbrio não ocorra. Não sei se é bem isso que você está perguntando, mas me parece que a gente, e aí eu vou usar algo que o Daniel Munduruku gosta muito de dizer para explicar esse universo, né? Que para os não indígenas existem caixinhas onde toda a vida é alocada, como gavetas, né? Cada gaveta serve para uma coisa. Entre os povos indígenas não existe essa gaveta, porque tudo acontece ao mesmo tempo. A vida, ela é plena em todos os seus movimentos e não se separa, né? As ações, sejam elas as que estão ligadas às cosmologias, à cosmovisão, com as ações desse mundo. E aí a gente precisa sempre manter esse equilíbrio e não desperdiçar energia,
né? Seja qual for essa energia que a gente está falando. Eu não sei se era bem isso que você havia perguntado. Sí, era como essas ideias que nós temos também. Sim, não, é isso mesmo. E este entendimento do que as questões intelectuais e as questões espirituais, que agora são muito importantes para nós aqui na Europa, por exemplo, que temos uma tradição de ver a natureza como algo separado de nós, não é? O conceito que é o Cranach, que diz que foram os europeus que inventaram o conceito da natureza. Natureza entendida como algo separado dos humanos. E se olhamos para tradições mais ameríndias, como as que o Viveiros de Castro tem falado muito sobre a ideia do multiperspectivismo e essa ideia do, como se chama, do strategic primitivism, o primitivismo estratégico. Essas ideias que são mais práticas e que têm que ver mais com a realidade da vida e não na questões somente intelectuais. E vocês justamente chegou ao que eu queria perguntar mais depois, que era a questão da energia e como há uns paralelos, se calhar também com os que os intelectuais nativos da América do Norte, por exemplo, estão a discutir, como Kylie White, que é uma pessoa muito importante nas batalhas sobre os direitos dos indígenas, mas também sobre a percepção, a mudança de percepção da tecnologia e da ciência, da percepção da energia. E eu tive esta talk que falava da tradição Anishinaabe e que dizia que para os Anishinaabe não é possível conceber do conceito de energia se não tiver algo a ver com a ideia de reciprocidade, a ideia de care, de cuidar de algo. E então, construir uma barragem, por exemplo, numa forma mais tecnológica, tecnocrática, é construir a energia. Mas a verdade que é destruir a energia das populações que estão a viver ao redor daquele e que estão a perder a fonte da vida e da energia que eles precisam. E então é interessante como, se calhar, a verdade é um momento para começar a ouvir mais as questões, experiências de vida e a forma das populações indígenas de entender a energia como algo de ligado, recíproco. Sim. Acho que a gente pensa primeiro nessa palavra-chave energia, né? Assim como quando a gente pensa em tecnologia, nos vem sempre essa relação com tudo que é ligado na tomada ou relacionado à internet, né? Mas a gente esquece que existem outros tipos de tecnologias, inclusive aquelas nossas próprias tecnologias para sobreviver, né? A energia eu vejo também nesse contexto de que nós podemos pensar em gerar energia de uma maneira tecnológica ou de uma maneira que se fale em avanço tecnológico e avanço de vida, né, digamos assim, talvez um avanço da humanidade, mas nunca conectado a essa energia que é gerada pelo equilíbrio, pelo contato com a natureza e pelo não desgaste dessa fonte geradora, né? Que todas essas energias que a gente fala que gera desenvolvimento, geralmente estão muito ligadas à exploração da natureza. Então, a gente talvez precise repensar também o termo, né? E como ele se enquadra, porque o que os povos indígenas, em sua grande maioria, têm dito é que a gente não pode promover um desequilíbrio entre esses recursos e as nossas ações humanas, e que a geração dessa energia infundada, ou essa exploração infundada da natureza,
pode gerar esse desequilíbrio e causar aí o que a gente chama de grandes catástrofes. Isso é um ensinamento totalmente difundido entre os povos e utilizado de maneira muito prática entre nós, justamente para que não se cause esse desequilíbrio energético e de potencialidades entre os seres não humanos e os seres humanos. E aí, se a gente falar, por exemplo, da barragem, ela tem muitos aspectos prejudiciais, se a gente falar materialmente, ou garimpo, ou qualquer outro tipo de exploração. Na prática, a gente pode falar dos vários efeitos ambientais que pode proporcionar a todos nós. Mas no imaterial, no que não é palpável, a gente vai estar percebendo que está mexendo com outras esferas da natureza, por exemplo, com os espaços sagrados dos encantados, dos espíritos que os povos mantêm um contato, um desequilíbrio com as árvores e os animais, que são entes vivos e que estão em extensa comunicação com esses povos. Então, eu acho que falar de energia expande bastante e deveria expandir bastante o entendimento da palavra com outras epistemes, com outras maneiras de se enxergar a sua funcionalidade. Fantástico, concordo. Concordo, você explicou super bem, isso muito melhor do que eu estava a tentar. E sim, também outro aspecto também que eu acho super interessante para nós é essa ideia do conhecimento. O conhecimento que nós temos aqui como algo que é ler ou aprender coisas, e há esses dois aspectos que eu fiquei muito impressionada com esses dois aspectos em alguns dos trabalhos nas Veshoa, que é a ideia do o que nós chamamos de embodied knowledge, o conhecimento do corpo, como algo que chega desde que nós comemos, como você já estive a dizer sobre o coletivo Hunicuin, a ideia de comer algo mágico, como a ayahuasca, e então trazer conhecimento dessas experiências, mas também a prática de impersonar, e então marcar o corpo, pintar o corpo, como forma de impersonar outras entidades e aprender estas formas de conhecimentos. E eu gostava que vocês também nos diziam algo mais sobre isso, que eu acho super importante para nos mudar de verdade, aprender que há formas de conhecimentos diferentes que deveríamos de cultivar. Então, esta é uma pauta que eu tenho colocado bastante em prática, principalmente pensando nos professores, e professores que lidam com crianças nesse momento. Porque a gente tem algumas gerações, como a minha, como a sua, que não tiveram o entendimento de que existem diversas formas de conhecimento e diversas formas de viver o mundo. E isso porque a gente tem um conhecimento dominante, que a gente aqui no Brasil fala que é colonizador, que sobrepõe todos os outros conhecimentos. Então, quando a gente fala que é ativista, a gente também é ativista no sentido de trazer esses conhecimentos à tona, a fazer as pessoas vislumbrarem que existem outras possibilidades de vida e utilizar como ferramentas para suas próprias vidas, né? Então, o coletivo Hunicuin, quando traz essa relação muito forte com a ayahuasca, e a obra que eles levam para a Pinacoteca tem um poder de cura, um sentido de cura, eles estão nos dizendo que eles têm um conhecimento muito sofisticado, que é conectado aí com todo um universo do ambiente, do bioma deles, né? E que isso pode se transpor para o corpo e auxiliar nessa produção, que é uma ferramenta de diálogo com o outro, né? A pintura, quando feita, ela é uma maneira de impulsionar essa conversa. Atualmente eu tenho feito um trabalho, que é um trabalho de podcast, que traz um pouquinho dessa tensão, desses conhecimentos filosóficos, né? Os que a gente costuma aprender quando a gente está na universidade, que é aí essa filosofia dominante, com a conversa com personagens e personalidades indígenas, para a gente perceber que, por mais que se fale
de maneiras diferentes, estamos falando de coisas semelhantes, mas às vezes vemos de forma diferente e na prática uma coisa sobrepõe a outra, mas na realidade, quando unidas, podem complementar, se complementar e talvez fazer um novo processo de educação para essa próxima geração e para as pessoas da nossa geração que estejam abertas a entender, né, tudo o que está acontecendo. Obrigada. Ok, mais uma pergunta só para concluir, que é que vocês que estamos a falar muito de desafios, desafios muito grandes neste tempo de climate change, e como o mundo de verdade vai ter que mudar, vamos a ter que mudar as nossas percepções, as nossas formas de sentir, de ver, de conhecer, como justamente você está a dizer. E também, eu acho que se calhar é também uma questão de o que chamamos nós em inglês scale, ou seja, da grande os problemas, quando vemos os problemas grandes, é muito difícil ficar mais conectados com o que é o cotidiano e as pequenas lutas que nós temos que ter todos os dias. E então, eu acho que o trabalho que vocês fazem e os artistas na Veshoa tem muito a ver com isso, com perceber que são as pequenas lutas que a gente, as pequenas práticas de todos os dias que a gente tem que mudar, que trocar. E você tem algumas organizações ou exemplos que vocês acham? Nós vamos a ter um diálogo nos próximos dias sobre também as mulheres que fazem parte do MAP, que é o movimento para as pessoas afetas de barragem. Mas vocês queriam falar conosco de algumas outras organizações que vocês acham fazem algo muito interessante que o nosso público deveria conhecer? Então, eu na realidade não consigo me lembrar agora de talvez pequenas organizações que precisassem de um aporte, de um apoio, né? E lembro sempre das grandes instituições como a COIAB, a PIB, são um movimento indígena organizado, né, que auxiliam, por exemplo, em algo que está acontecendo agora aqui no Brasil, que é o Levante pela Terra, que está em Brasília desde o dia 8, começou com um pequeno grupo de indígenas da região Sudeste e Sul contra alguns processos de lei que estão sendo votados e hoje tem cerca de 700 indígenas de todas as regiões, né? Então, acho que esses são movimentos muito importantes e fortes e que precisam ser vistos, ser conhecidos, ser reconhecidos fora desse cenário. Então, assim, eu não teria uma indicação única, talvez, mas existem muitos trabalhos também de formação, inclusive, de base, inclusive de artistas mesmo. Enfim, assim, eu não teria uma indicação mais precisa. Ok. E você quer dizer algo sobre a vossa presença na exposição Veshoa e há formas de representação que se calhar nós temos que introduzir mais nas nossas instituições culturais de diferentes vozes e dar acesso às pessoas da comunidade que não têm acesso à educação e às oportunidades que eles normalmente têm e que pronto, faz parte, eu acho que um processo como Veshoa faz parte disso, porque dá finalmente o título da exposição diz We know, nós sabemos, não queremos outras pessoas controlar as nossas narrativas, as nossas histórias. Eu acho que há algo que está a acontecer com as comunidades indígenas em Brasil, em termos de como eles se estão a sentir mais fortes, ativos e representados e participantes na vida pública e nas políticas também. Sim, a experiência de Veshoa e de outras experiências, inclusive no próprio movimento indígena, do qual eu participo também,
nos diz que todas as instituições que querem fazer essa aproximação precisam pensar em planos a longo prazo. O que eu estou dizendo? É que um trabalho como o Veshua, por exemplo, não pode ser algo pontual. Se realizou a exposição e depois não tem nada após isso. O grande feito da exposição, eu acredito que foi a abertura da instituição em fazer a escuta dos agentes, no caso, os indígenas envolvidos, a curadoria, que sou eu, né, e as proposições de continuidade, porque senão fica como uma ação pontual que não deixa outras possibilidades de fazer desse espaço um espaço com outras narrativas. Então, o que eu acho que é muito importante, no começo de toda a conversa, é pensar até que ponto a instituição está realmente disposta a ouvir e a implementar processos de gestão que tragam essas outras vozes para dentro das instituições. Claro, sim. Você achas que há algum desenvolvimento nesse sentido? Uma mudança? Eu acredito que a gente está num processo, né? E esse processo tem ficado cada vez mais claro para algumas instituições, como a própria Pinacoteca, né? Agora, em junho, por exemplo, uma outra ação que ainda é fruto de Veshua ocorreu. Então, é um plantio, né? E a gente vai plantando e, de tempo em tempo, as coisas vão acontecendo dentro das instituições até que se fixe como algo natural, né? E não como uma exceção. É isso mesmo. Naine, eu sou imensamente obrigada pelo vosso tempo, a vossa sabedoria, as coisas maravilhosas que você está a dizer e o seu trabalho que a gente pode encontrar em todo lado, porque você está a fazer muitas coisas e isso não vai ser um trend. Eu acho de verdade que isso é algo que vai sementar. Eu espero que isso vai sementar as mudanças que nós todos estamos a tentar conseguir. Então, vou parar o recording e vou lembrar também, I remember Naine will be answering questions from the public on the 19th of July on our live conversation. Muito obrigada. Queres dizer algo para final? Bom, vou agradecer e que todos possam tirar proveito aí de todas as conversas que foram realizadas. Obrigada, Naine.